Essa massa, ela é maravilhosa, levinha e tem um sabor surpreendente. É fácil de fazer, você só tem que prestar atenção no passo a passo, porque eu coloquei tudo no liquidificador ensinando as dicas. Para a massa, vamos precisar de um liquidificador, 200 gramas de batatas cozidas. Eu cozinhei as batatas apenas com água, não coloquei sal, coloquei água até cobrir. Coloque no liquidificador 100 ml de leite, 2 colheres de sopa de açúcar, em gramas 30 gramas, 1 colher de sopa de sal, 100 ml de óleo, um ovo. Aqui eu vou medir a água que eu cozinhei as batatas. Olha só, quase 100 ml da água que eu cozinhei as batatas. Vou completar aqui. Pronto, agora eu tenho 100 ml. Um total de líquido aqui no liquidificador de 200 ml. A água aqui do caldo da batata está morninha, por isso eu não aqueci o leite. E se você está começando, faça exatamente como eu lhe falei, para que você não se perca aí da quantidade do líquido, porque a farinha de trigo que eu vou colocar corresponde a essa quantidade de líquido. Agora eu vou bater. Já bati aqui o nosso caldo e olha só como ele fica grossinho. Isso é por conta da batata. Agora adicione o fermento, 10 gramas de fermento biológico seco. É um pacotinho. 700 gramas de farinha de trigo sem fermento. Adicione a farinha. Esse pão de batata, ele é maravilhoso. Tem um sabor incrível. A massa aqui ela já está mais enxuta, agora eu vou colocar a mão na massa. Se você quiser colocar a farinha toda aqui de uma só vez e já colocar a mão na massa, pode fazer, não tem problema não. Prontinho, a massa aqui já deu ponto. E o ponto da massa é assim, olha, ela gruda um pouco em suas mãos, mas não se preocupe não, que é assim mesmo, olha. Se você fizer essa massa muito enxuta, uma massa que não vai grudar em suas mãos, o pãozinho de batata vai ficar pesado. Por isso, o ponto é esse daqui, ó. É bem diferente dos pãezinhos tradicionais. Agora eu vou deixar a massa descansar por 10 minutos. Pronto, a nossa massa já descansou. Passe um pouco do óleo que sempre sobra, né? Na vasilhinha. Olha. Não é muito não, tá bom? Pouquinho. Você pode dividir o tamanho aí que você quiser. Aqui eu vou dividir de 30 gramas. Pronto, já dividi a massa aqui em porções de 30 gramas. E para que você tenha noção da quantidade, anote aí no seu caderninho. 42 unidades com peso de 30 gramas. Aqui eu tenho uma forma e ela está untada apenas com óleo. Não é muito não, bem pouquinho, tá? E não esqueça, para trabalhar com essa massa, a sua mão tem que estar assim, ó, com um pouco de óleo. Aí aqui eu vou fazer isso, olha, que é bolear. Olha. Para finalizar, eu vou usar 1 colher de sopa de leite, um ovo, o leite aqui ele facilita para você pincelar. Agora eu vou deixar descansar por 20 minutos. Eu vou colocar dentro do forno desligado, tá bom? Lembre-se disso. Pronto, os nossos pãezinhos já estão fermentados. E a fermentação dele é uma fermentação que não precisa dobrar de tamanho. Agora eu vou levar para assar. No meu forno, o tempo vai ser de 20 minutos. Ou até que eles fiquem dourados. Agora deixa esfriar um pouco, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento. Os nossos pãezinhos já estão completamente frios. E eu quero que você veja aqui bem de perto a qualidade deles. Olha só.
Uau! Estão lindos, viu? Tá lindo, produção. Você apareceu, produção. Lógico, Só agora, né? lógico. Ó, como é que eu não apareço agora? Olha só a qualidade dos nossos pãezinhos. Pãezinhos de batata, né? Isso. Olha. Rapaz, gostei, viu? Lindos, né? Você pode fazer os pãezinhos um dia antes de servir aí na festa. Depois de assados e frios, aí do jeito que eles estão aqui, é só passar o plástico filme. E no dia seguinte você só vai rechear. Você pode rechear os pãezinhos de batatas com o recheio aí de sua preferência. Eu fiz um recheio aqui, um recheio de frango. Esse recheio ele é maravilhoso. Eu vou mostrar aqui rapidinho como eu faço esse recheio. Para o recheio, vamos precisar de 300 gramas de frango cozido e desfiado. O frango eu temperei com tempero completo e colorau. Tempero completo é fácil de achar, você encontra no supermercado. Aqui eu tenho uma cebola, um tomate, uma colher de sopa de caldo de frango, também é fácil de encontrar no supermercado, e uma colher de sopa de colorau. Você pode refogar o frango com o tempero de sua preferência. Pronto, o frango aqui já está completamente refogado. Agora vamos para a segunda etapa do nosso recheio. Vamos precisar de 10 azeitonas, e eu cortei em cubos, meia xícara de uva passas, meia xícara de salsinha e cebolinha, meia cenoura, e eu ralei a cenoura no lado mais fino do ralador. E 100 gramas de maionese. Você pode escolher maionese, iogurte, creme de leite, requeijão cremoso, fique livre. Recheio pronto. Agora que você já sabe como eu faço o meu recheio, eu vou rechear aqui alguns pãezinhos para que você veja a qualidade. Olha como tá fofinho, né? Olha só, Nossa. a qualidade aqui perfeita. E se você quer saber mais sobre salgados de festa, eu tenho um e-book com 25 receitas de salgados para a festa. E lá eu não mostro apenas receitas. Lá eu ensino como congelar, descongelar, assar, dicas de vendas para você fazer aí. A quantidade do recheio, uma colher de sobremesa, não precisa muito não. Olha, gente, esses pãezinhos, eles são assim maravilhosos para você servir aí quando você tiver uma confraternização com sua família. Até um coffee break, né? Até um coffee break, isso mesmo, produção. Você também pode fazer para uma festinha de criança. Nossa, olha que delícia! Esse recheio, ele é muito bom. Pode usar também outro tipo de recheio, né? Pode. Qual o próximo recheio, produção, que você quer? Olha, dá pra fazer isso aí com patê de sardinha, com patê de ricota com manjericão também. Também fica muito bom. Inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal com 5 patês deliciosos, né? Que seria ótimo para acompanhar esse pãozinho. Verdade. Vou deixar o link para esses patês na descrição desse vídeo. Muito bom. A quantidade do recheio dá para você rechear 50 pãezinhos. Pensa aí que recheio que rende que só. Usamos apenas 300 gramas de peito de frango. E agora vamos experimentar. Olha só. Produção. Já tô aqui. Gente do céu, a produção nem esperou Tava eu só dizer. esperando falar meu nome. Eu ia dizer, produção, não quer experimentar, não? Já Olha. experimentei, ó. Nossa. Gente do céu, que delícia. Vale a pena você fazer aí. Muito bom. Pense numa massa maravilhosa. Muito boa, muito, muito, muito.
Show de bola!